Alô, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Papos de Carreira. Eu aqui, Caio Infante, estou com meu amigo, meu parceiro, meu, sei lá, amigo para toda hora, mais que tudo, Bruno Fisben. E hoje estamos aqui recebendo uma pessoa maravilhosa, mas antes a gente chamá-la, que vocês já estão vendo aí a Renata Rivetti, ela vai contar muita coisa bacana. Eu conheço a Renata já tem algum tempo. Ela fala basicamente de felicidade, né? Mas ela vai contar o caminho da felicidade da vida dela, logo menos. Brunão, e aí, tudo certo? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. Indo para mais um episódio. Renato, super obrigado aí por ter aceitado o convite para bater esse papo aí com a gente. Vai ser ótimo. Legal, obrigada a vocês pelo convite. Tô feliz de estar aqui hoje. Bom, Renata, Legal. conta o lado A, o lado B, o lado C, como a gente diz, né? Ou seja, quem que é a Renata, pessoalmente, Sim. profissionalmente, faz uma apanhada aí da história da Renata para as pessoas te conhecerem melhor. As pessoas me conheceram mais agora falando de felicidade, mas eu falo que nem sempre foi tão feliz assim, Caio. Eu me sinto, sempre fui uma grande buscadora do tema, assim, para minha vida pessoal. Entrei, fiz GV, administração, então uma faculdade bem careta, assim, porque não sabia exatamente o que eu queria. Comecei queria trabalhar então no terceiro setor, queria ajudar o mundo, queria fazer algumas coisas, e no final aquela coisa, precisava me sustentar e virei trainee de uma grande multinacional. Não era o plano inicial, em nenhum momento foi o que eu pensei, mas surgiu a oportunidade, eu pensei que podia aprender, crescer, e foi o que aconteceu, né? Eu entrei na área de marketing, fiquei muitos anos na Vivo, na Telefônica, trabalhando como fidelização, produtos, ofertas, então não era também uma parte de comunicação, todo mundo pensa que é uma parte mais legal, não, tinha uma parte super analítica, e eu fui aprendendo, gostando do que eu fazia, me sentia realizada, ajudava pessoas lá dentro, virei gerente, então tinha um caminho de sucesso, assim, acontecendo, mas ao mesmo tempo ainda falava, não é exatamente isso, ainda quero trabalhar mais com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, e comecei a fazer cursos de autoconhecimento, em paralelo comecei a dar aula de cabala, então busquei a espiritualidade para a minha vida pessoal, fui voluntária de diversos lugares, né, e aquilo me preenchia, então sentia que quando eu ajudava pessoas eu me sentia mais completa, e nisso eu falei, será que não é possível, né, ter o dia a dia de segunda a sexta com algo que faça mais sentido para a minha vida, e descobri, né, a psicologia positiva, a ciência da felicidade, do bem-estar, entendi que eu podia então tentar começar a falar sobre isso, porque não levar para o lugar que as pessoas não falavam sobre isso, estavam doentes, estavam ansiosas, né? E por que não falar no mercado corporativo sobre felicidade? Então, nos últimos anos, me dediquei para tentar falar sobre esse tema. A pandemia acelerou um pouco o processo, né? E hoje a gente tem falado aí com bastante empresa sobre isso. Demais. Legal. Deixa eu só pegar um gancho assim para ver essa transição, que é uma coisa que eu e o Caio gostamos de entender também. Assim, como é que foi? Assim, você saiu da Telefônica para montar já a sua agência direto? Teve alguma coisa no meio do caminho? Como é que foi essa transição aí? Nunca é muito claro, né, Bruno? Assim, eu saí da Telefônica num momento que estava a fusão da Vivo e da Telefônica. Pensei, não quero mais continuar. Acho que nesse momento não faz sentido. Grandes líderes que eu admirava e que eram até meus gestores tinham saído também. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar, vou tentar fazer outra coisa. Minha família tem alguns negócios no interior, em São Roque. Eu falei, por que não que eu trabalhar com isso, né? Trabalhar com eventos, trabalhei com casamento durante esse tempo. Era um sonho, mas também muito distante de ajudar pessoas, me sentia muito distante dos meus valores. Então, eu fiquei 5 anos fazendo alguns negócios com a minha família. Minha família tem um hotel, tem restaurante, então acabei passando esses 5 anos fazendo isso, e em paralelo dando aula de cabala, que era o momento que eu sentia, eu estou ajudando, estou compartilhando. E nisso eu comecei a estudar psicologia positiva. Eu falei, não, está na hora de eu arriscar de vez e de eu realmente começar, então, agora a falar sobre felicidade e ver o que acontece, né? Vamos ver se existe esse espaço, se as empresas estão abertas para conversar sobre o tema. Então, nesse período de transição foi um tempo de muito estudo, assim, deu me preparar, deu fazer mudanças na minha própria vida, né? Eu falo que eu sou a grande cobaia do meu tema, e eu acho que ele não existe sem verdade, né? Se eu não acreditasse, se eu não tivesse feito mudança, se eu não tivesse visto e passado por muita coisa, certamente hoje não poderia, acho que estar falando do que eu estou falando. Que demais. Legal, aí você ficou esses 5 anos aí para fazer a transição para sua agência.
Sim, foram 5 anos estudando, me preparando, voluntária, então, né, de vários lugares, e cuidando de negócios da família, de casamento. Então, eu trabalhava com sonhos também, ajudava pessoas trabalhando com sonhos, mas aí não era exatamente o que eu queria fazer. Eu lembro que eu fiz um retiro de silêncio de 7 dias, Bruno, que muito assim, preciso me encontrar, preciso silenciar mesmo, desligar o celular por 7 dias, super desafiador, né? Porque no primeiro dia, aquele dia que você pensa assim, 7 dias sem celular, será que eu sobrevivo sem falar? O primeiro dia super ansiosa, assim, o que está acontecendo no mundo, só eu não sei. E aí no 7º dia eu falei, nossa, eu já sabia todas as respostas, eu sabia o que eu queria fazer, e agora então está na hora de eu me dedicar para isso. Então foi um grande momento chave, assim, na minha vida, de falar, eu já sei o que eu quero fazer, eu tenho que ter coragem, né? Então foi um momento de arriscar, de abrir mão total da minha zona de conforto, de pular no desconhecido, mas de falar, eu já sei aonde eu quero chegar, eu já sei o que eu quero fazer. E aí realmente eu saí da minha zona de conforto e aí sim abri a Reconnect. Legal. Caio, fala aí, porque, cara, nesses 5 minutos eu já estou tão curioso e faria 50 perguntas, então me corta aí e vai, porque senão eu faria já algumas perguntas aqui só do que ela já falou. Não, é curioso, não, vou fazer um parênteses, na verdade, outro, porque minha mãe também é da Cabala. Minha mãe é da Cabala Center, aqui em São Paulo. Não sei se é a mesma, eu sei que tem algumas unidades, tá? Mas minha mãe é super estudiosa também. E é muito louco. Esse teu lado eu não conhecia, tá vendo como é legal a gente conversar com as pessoas, a gente vai conhecendo ainda mais, né? E enfim, tem esse outro lado, que bacana. Legal. Eu acho que a espiritualidade, para mim, faz muito sentido, né? E aí eu fui buscar um pouco de ciência para coisas que para mim eram óbvias também, que faziam sentido. Então, e continuo estudando muitas terapias de autoconhecimento. Então, acho que sempre passa por uma busca. Alguém que vai falar de felicidade tem que ir profundo, né? Tem que se conhecer, tem que ter muito autoconhecimento para fazer mudanças na vida. Você ainda dá aula de cabala ou parou? Eu dou voluntária, assim, acompanho, então é um lado que eu gosto, acompanho e ajudo, assim, ainda o que eu puder ajudar o grupo de cabala, ajudo, sim. Legal. E só uma pergunta em relação aos 7 dias. Você viajou para algum lugar ou foi dentro de casa mesmo? Não, foi para o Tibete? Fui para Nova York. Ninguém acredita quando eu falo que o meu retiro de silêncio foi perto de Nova York. Então, era um grande cabalista. Ficou ali na Times Square, 7 dias. Na Times Square em silêncio. Sem barulho, sem ninguém falando. Sem luz. Foi um trauma de chegar em Nova York e ir para o retiro de silêncio. Ele era perto de Nova York, mas era no interior, óbvio, era num convento. E todos americanos. E no primeiro dia eu pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vim para Nova York, em vez de eu curtir, podia estar lá no Sorro, né, fazendo compras, e eu estou aqui num retiro de silêncio. E aquele lugar assim muito diferente, pessoas muito diferentes, outra cultura, tudo. Era um grande cabalista que chama David Cooper, e foi o último retiro que ele fez na vida. Ele já fazia 50 anos um retiro assim bem tradicional, então era aquele grupo todo já se conhecia, eu quase que era uma intrusa lá. Mas depois de 7 dias que eu liguei meu celular, a minha resposta foi, gente, milhares de mensagens, mas talvez pouquíssimas importantes, né? Então, vem um sentimento de quanto excesso a gente vive, né? O quanto a gente não percebe, excesso de informação, excesso de tudo. Então, aquele momento foi super importante para eu me ouvir, para eu parar, para eu fazer mudanças e para eu acreditar e confiar de que o caminho, uma hora ia ter que arriscar, se eu quisesse seguir o que eu realmente acreditava. Muito legal. Caio, vai lá, senão eu vou perguntar muito aqui. Não, vai você, manda ver. Vai você. Vou pegando o gancho aí. Não, porque eu sou muito curioso também de entender as pessoas, as histórias e tal, coisas que você vai falando assim, a gente vai ficando mais curioso. Então, aí, mas assim, pegando um gancho disso que você falou em relação aos 7 dias e, marcante você falar de todas as mensagens poucas importantes, que isso realmente é o que acontece, né? O excesso de informação e na prática não é tanta informação que a gente precisa, né? E aí você acha que isso já tem, aí entrando um pouco mais no assunto de felicidade, que é empolgante também, né? Você acha que isso também é um pouco do caminho para a felicidade, para um dia a dia mais feliz, com mais paz, mais sereno? Faz um pouco dessa ligação entre,
poucas mensagens importantes no meio de milhares e a felicidade. Vamos entrando nesse assunto. Sim. Um dos pilares, né, no modelo PERMA da felicidade fala do engajamento. E uma das coisas que eu percebi nesses 7 dias é muito a falta de atenção plena que eu tinha, né, e que eu tenho ainda, né? Assim, acho que a gente percebe isso. Então, tem aquela pesquisa de Harvard que deixou 2.000 pessoas, né, com o aplicativo no celular perguntando de tempos em tempos o que você está fazendo e o que você está pensando. E em 47% do tempo as pessoas estão fazendo uma coisa e pensando em outra, né? Então elas estão ouvindo o podcast, mas estão já respondendo um WhatsApp ou mandando uma mensagem, e no final a gente acha que a gente é multitarefas, e no final isso obviamente traz muita infelicidade para a gente. Isso é um pouco do excesso e da falta de atenção plena que a gente vive. Eu me sinto assim ainda, não é que saí dos 7 dias iluminada do retiro, isso já faz pelo menos 5 anos, e nesse momento eu lembro que eu fiquei por um tempo mais atenta, né, prestando mais atenção, refinando um pouco mais o que eu recebia de informações no dia a dia, mas depois, agora 2021, eu me sinto igual antes do retiro, né, com um pouco mais de rapidez para prestar atenção, que eu preciso sempre tomar conta do meu dia a dia. A gente fala na felicidade, então, do engajamento. Quais são as atividades que você está realmente em flow, que você não vê o tempo passar? E o que eu sinto é que hoje, com o celular, é muito difícil entrar em flow. A gente começa uma coisa, então está realmente ouvindo um podcast, qualquer mensagem já tira a gente do estado de flow. E isso acontece o tempo todo, né? A gente está numa reunião, mas está respondendo outras coisas. A gente está vendo um filme, não consegue mais, às vezes, ver o filme ao final, né? Tem estudos que falam que hoje as pessoas querem ver seriados curtinhos, né? De 20 minutos, que é o tempo que a gente consegue focar. Então, eu acho que esse momento de ficar 7 dias em silêncio e com pouquíssimas distrações externas, né? Era assim, ninguém nem se olhava, era um lugar realmente, era eu com eu mesma, assim, me ouvindo. Então, eu fiquei pensando o quanto a gente vive nesse mundo disperso. Realmente, até no elevador você entra, tem uma tela te mostrando alguma coisa, daí você já olha a cotação de dólar e fala, putz, a viagem já não vai dar, tá tudo caro. Então a gente fica nesse ping-pong mental, né, entre muito apegado ao passado, pensando em coisas que não deram certo e muito preocupado com esse futuro que a gente também não tem controle. Então certamente isso tira a gente da felicidade, e tira da produtividade, tira, né, do engajamento, da motivação. Eu fico pensando como é que a gente vai fazer daqui para frente também dentro das empresas com essas gerações que já nasceram, né, nativos digitais, que cada vez é mais difícil se concentrar, prestar atenção. Então, não sei, assim, eu também me sinto tentando descobrir qual o caminho certo. Continuo meditando, obviamente, continuo tentando ter um pouco de disciplina nesse sentido, mas sei que é difícil, né? Acho que vocês também sentem isso, né? Uma mente dispersa e divagante em grande parte do nosso tempo. O homem tem vantagem nisso, né? Você sabe que a gente faz poucas coisas ao mesmo tempo, então o homem consegue. Pô, estou fazendo ali, se alguém manda mensagem, se eu vou responder mensagem, eu tenho que dar o pause ali. Então, pelo menos, já dá uma ajudada nisso. Mas, brincadeiras à parte, hoje a gente tem um excesso gigante de informação e de telas, né, de mídias consumindo a gente o tempo inteiro. E até de cobrança, né? Até de cobrança, tipo, pô, te mandei mensagem, te vi online, né? Tipo, sim. Acabei de te mandar um e-mail, né? Aquele clássico pelo Zap, acabei de te mandar e-mail. Eu falei, tá, mas eu vi que você mandou. Chegou aqui na minha caixa de e-mail. Por acaso tá aqui. Chegou, por acaso tá aqui, eu vou responder. E qual o modelo certo? Eu não sei também, porque de fato é um mundo que exige uma resposta rápida, né? Se você não responde para o cliente, ele vai te cobrar. Ele espera essa resposta rápida. Então, eu fico pensando como ter esse momento de atenção plena, como ter o momento do flow com essa cobrança que o Caio falou. Mas aí o cliente nunca te retorna, né? Ele te pede. E aí, já provou? Não, é porque o cara entrou de férias agora. Pô, mas você cobrou? Não, mas então, agora ele entrou de férias, só daqui a 15 dias que ele vai responder. Mas isso pegando o que você falou agora rapidinho, Renata, esse lance de não que eu faça isso, né, tão propositalmente, e faço muito pouco, assim, mas sabe que tem um ponto também, nós três somos fornecedores, né? Tem um ponto também de dosar essa rapidez de resposta para o cliente, né? Sim. Porque quanto mais rápido você responde, gera uma expectativa de que a próxima mensagem vai ser respondida rápido também. Então, eu tento aqui dosar um pouco, sabe? Sim. Não que eu só vou responder daqui a 4 horas, só de sacanagem. Não, né? Não isso, mas
também, tipo, se eu estou fazendo alguma coisa Sim. e mandou mensagem, tá bom, eu vou terminar essa coisa daqui a 40 minutos, daqui a 1 hora, depois eu vou almoçar. Tá bom, às vezes eu, no meio do almoço, tô terminando de almoçar aqui, quando acabar eu te respondo. Para também não ficar, né? Porque senão a gente entra nesse flow que você falou, Sim. louco, né? Louco. E eu tenho um problema, uma maturidade, assim, né? porque eu sou uma pessoa rápida até, né? No WhatsApp e tal, não sei o quê, eu respondo bastante coisa. Acho que, como você falou, o meu flow, não sei onde ele vive, né? Com certeza não é comigo, ele tá em algum lugar por aí pela casa. E as pessoas se mal acostumam, né, com isso. E aí, mas eu te mandei ontem às 8 da noite. Eu falo, beleza, são tipo 9 da manhã. Eu começo a trabalhar às 9, 9 e pouco, sei lá, não preciso responder às 8 da noite necessariamente. Embora tenha respondido muitas vezes, até cliente, tá? E tipo, que aquela história, também minha relação com o trabalho ela é muito boa, né? Sacrifício, responder um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, ou dar atenção, né? Um pouco de mim. Mas, de novo, isso volta contra a gente, né? Isso é muito doido. Porque o que eu sinto é que muitas vezes essa expectativa de que ter que ser na hora, muitas vezes a liderança também faz isso com a equipe, né? E às vezes não tem segurança psicológica da equipe ter maturidade de falar, olha, será que você precisa dessa resposta às 9 da noite mesmo? Será que não pode esperar até às 9 da manhã? Porque na maioria das vezes precisa, né? Exato. Então, o meu sentimento depois desses 7 dias no silêncio também foi um pouco isso. Por que a gente... O que precisava de urgente? Eu passei uma semana fora, realmente out, né? E nada parou, o mundo continuou rodando. Então, assim, é engraçado como a gente se sente muitas vezes, não posso não responder, né? E aí eu acho que é maturidade, Bruno, mas nem todo mundo consegue dizer não para a liderança ou para o cliente, né? Então a gente se pega muitas vezes se obrigando a ser 24 horas produtivo, o que no final gera uma super improdutividade, né? Os estudos mostram bastante, assim, eu gosto de um case até o Tal Ben-Shahar que conta na aula, que quando a gente acha que é multitarefas, porque a gente se diz, né, até com orgulho, sou multitarefas, eu cuido, sei lá, da criança, eu faço o almoço, respondo estou ouvindo um podcast, ainda estou na reunião, e a gente acha isso maravilhoso, e de fato ele mostra que a gente perde QI. Quando eu estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, eu estou fazendo tudo mais ou menos, eu perco 10 pontos no meu QI. Então, assim, eu não estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo tudo mais ou menos. Então, a gente tem que entender que isso não é produtivo, né? A gente tem que tentar mudar essa nossa... a nossa geração, principalmente aqui, que acha bonito ser workaholic, que acha bonito ficar 24 horas produzindo. E tem um ponto que você comentou, Renata. Eu fiz coach em 2015, 16, enfim, faz um tempinho já. E aí minha coach, que é uma amiga querida, enfim, ela me deu um livro no final, exatamente porque era assim, putz, um monte de coisa, já empreendia naquela época, tinha 2, 3, 4 negócios, aí trabalhava, e não sei o quê, putz, mas o que eu vou fazer, enfim. Ela me deu um livro que chama Não Tenho Tempo de Ler Este Livro. É incrível. Maravilhoso. E aí, a primeira página, quando você lê, a primeira página, você já fala assim, meu, sou eu, tipo, aquelas horas, a hora que você acorda, o que você faz? A primeira coisa, você olha o celular e já vê os e-mails, você nem levantou, você já tá lá vendo e-mail, respondendo alguma coisa, nem tinha, 2014, acho que foi 2015 isso, nem tinha loucura de WhatsApp como é hoje, né, e outras plataformas, Teams, Zoom, etc, enfim, e nem tinha uma pandemia para acelerar ainda mais essa questão de trabalho remoto, né, de maneira mais aceitável, digamos. E aí começa aí, putz, aí você vai lá, beleza, aí você deixa do lado, e você vai tomar café. Enquanto o café tá fazendo lá, você já dá mais uma conferida, e já vai não sei o quê, e aí no trânsito, e é exatamente isso. E aí começa a olhar, e você se vê naquilo ali, tipo, não eu me via, não só eu me via, mas qualquer pessoa que olhar aquela primeira página desse livro é muito curioso. E lá no livro ele traz várias pesquisas, exatamente no que você falou, não de perder QI, mas aquela história, eu vou abrir 10 e-mails, né, normal, vou responder esse, aí você responde um, aí você para porque interrompeu, aí você volta, começa o outro, e aí, por produtividade, na verdade, ele fala o seguinte, se você começa uma tarefa e termina, é muito mais rápido, fácil e produtivo do que você começar 10, fazer 10 ao mesmo tempo, e não vai... E isso é uma coisa que eu tenho para mim até hoje, não que eu cumpra sempre, tá, vou ser transparente aqui também. Abro, óbvio, no começo do dia eu vejo que tudo que eu para responder, então meu começo do dia já tem uns 10, 12 e-mails abertos, pelo menos umas 4, 5 planilha / PowerPoint de proposta. Mas na hora que eu pego uma para fazer, eu pego uma para fazer. Porque senão é isso. Aí você começa, vou pegar um modelo da outra, aí a chance de desvirtuar é muito, né, e legal que você está falando isso, né, porque eu me vejo muito nessa situação, ainda até hoje. Tá muito ansioso, Caio Infante, tá muito ansioso. Mesmo com a consciência... Vamos trabalhar isso daí, Caio Infante. Olha, eu vou te falar, viu? Putz grila. Ainda com criança, né, Caio? Ainda deve ter que parar, olhar o filho, tudo.
E tudo mais, né? E o EBB, enfim, rolando em Sim. paralelo, é a agência, meus funcionários, puta, uma bagunça toda, mas é louco isso, e a gente, como você falou, né? E ninguém me cobra, o mais louco é isso, eu não tenho um chefe ou uma chefe que me cobre, né? Não tenho, acho que eu até, de novo, o Bruno brincou, mas com um pouco de verdade aqui, não é que eu sou ansioso, tá? Mas, putz, eu sempre sou um cara super prestativo, eu sempre tô ali, né? A Renata mesmo, né? Sabe, pô, vamos fazer tal coisa, pô, fechado, vamos, tal dia, tal hora, estarei lá, putz, né? Não tem muita, né? A gente se conheceu assim e até hoje, né? Já tem quase 2 anos aí, a gente continua nessa, putz, tal dia, tal hora. Praticamente ela já conta com a gente, né? Ela nem pergunta, né? Tanto eu, Suzy, enfim. E é muito doido isso, como a gente é consumido por isso de graça, né? Tipo, assistindo futebol, eu duvido. Bruno também assistindo o Flamengo dele, assistindo meu Coringão, que ele não assiste no celular. Seja porque ele quer comentar com alguém, seja porque assim, mas você não tem aquele negócio, você para, você assistir a televisão, 90 minutos de jogo e só isso que você vai fazer. É impossível, zero, você falou zero, né? Não acho que isso... E o que você falou de seriados, 20 minutos, acho que é bem isso também, né? Enfim, tempos modernos. O que mostra, assim, o ruim disso é que quando a gente perde, por exemplo, o flow, para entrar de novo demora mais 20, 30 minutos. Então, assim, estou fazendo uma proposta, chegou uma mensagem, parei para responder, putz, já perdi o fio da meada, até começar de novo já perdeu aquele foco, né? E assim, até se for pensar na nossa vida pessoal, né? Então, se for falar um pouco de felicidade, eu tô com a minha família, mas não tô com a minha família, né? Eu tô com as pessoas que eu amo, mas não tô também. E isso afeta demais a gente, assim, afeta as relações, o tipo de qualidade, profundidade que a gente tem. Se for pensar as viagens também, um show, um jantar, a gente já vai postando stories, está mais preocupado com os replies do que quem está vivendo o momento. Então, certamente estamos num momento do mundo que parar é um luxo, né? Eu acho um grande luxo. E tem uma coisa... Bom, antes de eu falar, assim, só o lance das mensagens, assim, eu tenho recebido muito mais mensagem à noite e, tipo, de 7 às 8h30 da manhã do que eu recebia, né? Hoje eu acordo entre 8 e 8h30, pô, já tem algumas mensagenzinhas da galera de 7 e pouco. E teve um dia desses, eu esqueci o nome da pessoa, vou falar Renata aqui só como exemplo, mas 1h30 da manhã mandou uma mensagem, já queria retomar o nosso assunto do aplicativo, não sei o quê. Eu até brinquei, eu tinha intimidade, né? Aí eu falei, tá, amanhã eu te respondo com calma. Eu falei, vai dormir, Renata, é 1h30 da manhã. Aí lá, ai meu Deus, estou com insônia, não sei o quê. Eu falei, pô, vai dormir, amanhã eu te respondo. Mas 1h30 da manhã, 1h30 da manhã. E até um ponto assim de, caramba, meio que dá uma atrapalhada no outro, né? Que tá dormindo, sei lá, né? Tipo, 1h30 da manhã, né? Mas, enfim, eu nunca... uma ansiedade, né? Nunca... E aí não consegue nem esperar o dia seguinte, porque aí, senão eu vou esquecer no dia seguinte, né? Tem gente que também não é tão organizado a ponto de anotar em alguma plataforma de tasks, né? Eu, por exemplo, uso o Trello especificamente, e eu, vou fazer no dia seguinte, vou fazer na terça-feira, jogo lá no Trello. Se o Trello um dia parar de funcionar, eu fico o dia inteiro bebendo cerveja, porque eu não sei o que eu tenho para fazer. Mas é uma forma... Eu me mando e-mail também, às vezes. Eu me mando e-mail, e às vezes anoto ainda, tipo, também sou velhinha, que ainda anoto no papel. No papel. Então... é uma forma de se organizar, né? Sim. Mas, pô, mandar e-mail, mandar mensagem 1h30 da manhã, pô, anota em algum lugar e espera no dia seguinte. Sim. Mas um outro ponto também que eu ia comentar, assim, aí olhando para a relação funcionário-chefe, né? Esse é um ponto bem complicado mesmo, né? Porque se você dosa a tua vida, você fica naquela noia ali de, pô, o que meu chefe vai pensar? Não respondi, só amanhã. Estava pensando exatamente isso, Bruno. Primeiro porque realmente a liderança muitas vezes não pensa que tem um problema mandar à 1h da manhã, né? Ah, tá tudo bem, ou sábado à tarde, ou sábado à noite. E muitas vezes falta o que a gente chama de segurança psicológica da pessoa. A pessoa tem medo de não responder na hora, ou de não falar. Então, eu sinto isso muito forte nas empresas, às vezes, empresas que às vezes eu converso com os colaboradores, mas o que está acontecendo, né? Por que vocês estão tão sobrecarregados? E, por exemplo, temos o Short Friday, mas o líder não cumpre,
fica muito difícil. Como é que o analista vai sair se o líder está lá trabalhando, ligando, mandando e-mail e você acha que ele vai para a praia? Não vai. Então, certamente eu falo que muitas vezes quando implanta algumas ações, precisa tomar muito cuidado para não ser algo que seja só teoria, porque realmente se não tiver esse espaço seguro e muitas vezes se for depender da maturidade do colaborador, muitos colaboradores vão ficar sofrendo, né? Fazendo e ainda se sentindo muito abusado, né? Tipo, 1h, sábado, meu gestor me mandou e-mail, eu fui responder. Então, é um tema super complicado de falar, porque eu acho que ele é tão normal hoje, ainda mais que agora a gente está quase todo mundo de casa ainda, virou quase que um lugar, eu posso escrever qualquer hora, a pessoa responde depois quando ela quiser, mas não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Então, eu acho que esse é um tema que a liderança tem que tomar muito cuidado, assim, eu sempre penso, a gente está com uma estagiária na Reconnect, e a gente sempre pensa, né, é sábado, às vezes, quer falar alguma coisa, também eu me mando e-mail para depois, segunda-feira, mandar para ela, para a gente não precisar ter esse lugar de chamar a pessoa no momento que ela deveria estar descansando, né, porque quando a gente estuda, assim, grande parte dos estudos falam que o problema não é o estresse por si só. O estresse te tira da zona de conforto, o estresse te motiva. Então, o estresse, muitas vezes, se ele é saudável, se ele é na medida certa, ele não é ruim. A ansiedade não é ruim. O problema é quando ele passa e eu não tenho tempo para me recuperar desse estresse. Então, todas as noites eu estou pensando no trabalho, meu final de semana eu estou pensando no trabalho, feriado eu estou pensando no trabalho. Então, eu acho que esse lugar que toda noite a gente põe o celular para recarregar na tomada, a gente tem que fazer isso com a gente também. Então, esse é um ponto. Eu preciso desse vazio, eu preciso desse espaço, e a liderança precisa ajudar a criar isso, né? Algumas empresas eu falo assim: terça-feira à noite, não se comuniquem de jeito nenhum com a tua equipe. Façam a noite free, né, de comunicação, assim, sem nenhuma comunicação, nem por e-mail, porque realmente a pessoa fica aquele tempo para ela, para ler, para ficar com a família, enfim, fazer outras coisas, né? Sabe o que eu faço, Renata? Eu escrevo o WhatsApp, mas eu não mando. Para não esquecer, fica lá. Sim, já fica deixo lá. E aí, se a pessoa me chamar, eu nunca vou esquecer, porque tá lá no histórico. Já tem lá. Boa. Verdade, tem gente que faz um grupo, grupo, eu e o Caio. Aí tira o Caio e fica com um grupo só para mim, só comigo, só eu mesmo. E aí eu escrevo no grupo. Técnicas. São técnicas de como ser produtivo sem infernizar a equipe. Exatamente isso, já deixa tudo pronto. A hora que der o horário, é que ainda não tem no WhatsApp, você programar para mandar o WhatsApp, né? O e-mail, não precisa fazer isso. Mas com certeza acho que é uma evolução provável em breve aí. Se bobear, até acho que eu vou mandar um WhatsApp fica a dica aí pra galera. Pro Marco. Desenvolvedores do WhatsApp aí, né? Mas eu faço isso porque é exatamente isso. Putz, eu tô com a ideia. Porque é muito louco, né? Minha cabeça é essa, 24/7. Né? Até faz o quê? Um mês, né, Rê, que eu tava lá na última... No seu último curso, eu fui lá falar, tipo, a Renata me apresenta, putz, o cara faz isso, meu, e ele ainda tem família, eu não sei como, tipo, e é isso, a cabeça... Não sei, mas é que eu trabalho com o que eu gosto, acho que a tal da felicidade, depois quero que você conte depois um pouco mais, né, acho que eu sou um bom representante do tema felicidade de maneira até ampla nesse sentido. E aí, putz, às vezes eu tô... Assim, a ideia vem, é muito louco, porque você tá, às vezes, sexta-feira, 11 da noite, putz, vendo a série... Eu tô na série, mas aí, de repente, você vê um negócio que aconteceu, você fala assim, nossa, isso aí podia usar para o cliente e tal, isso aí, sabe? E aí eu já anoto, senão eu vou esquecer e tal. Então é muito louco, a cabeça não... Enfim, e eu falo rápido, porque eu penso mais rápido ainda. Eu já fui fazer forno e tal, né? Não sei se já aconteceu para o Bruno em algum outro momento, mas eu tenho esse problema de falar rápido, porque eu penso muito rápido, é muito louco. Já fui na forno, fiz um monte de sessões quando eu era mais novo, mas não tem o que me resolva, não tem. Já... O seu áudio não dá para ouvir na versão 2 vezes, não, mais rápido. O seu já é automático, rápido. Eu que inventei essa funcionalidade. Mas aí... o do Caio é só um e-mail. O do Caio é um e-mail. Nossa, 2 não dá, não. É complicado. 2 tem que voltar. Ô, Rê, agora comparando a sua escolha, sua escolha de carreira, digamos assim, lá atrás. FGV, super tradicional... Coxinha, sei que tem um monte de amigo que fez lá também, era o sonho dos meus pais, eu falei, não quero, não é nem administração, eu vou fazer publicidade, meu irmão, meu primo, meu pai fez GV, enfim, putz, a galera toda lá também, eu falei, não, deixa eu fazer um negócio diferente, não foi por rebeldia, foi por gosto mesmo, e aqui estou em agência de propaganda, realizado, feliz e tudo mais. Versus, no futuro, enfim, empreender, como que isso se conecta, não conecta, o que você aproveitou, o que você pensou lá atrás, enfim, conta um pouco desse mix aí, carreira e decisão de faculdade, vai. Sim.
Acho que, bom, a GV eu gosto bastante, assim, eu acho que deu uma base super boa, eu acho que é uma super escola de administração, né? Então, eu gosto, assim, acho que essa foi uma escolha certa. Eu tinha prestado direito também, passei na PUC, assim, mas no final acabei não fazendo. Então, eu acho que a administração é uma coisa ampla, né? Assim, você pode realmente trabalhar em empresas em várias áreas, pode trabalhar como empresária também. Então, eu acho que foi uma decisão muito certa. Quando eu fui para o marketing, eu comecei a gostar bastante do que eu fazia, assim. Então, tinha desde a parte super analítica de, vamos ver qual oferta a gente faz para fidelizar cada cliente. Então, me trouxe muito conhecimento técnico, coisas até que você aprende mais na prática do que na faculdade, né? Gestão de pessoas. Então, quando eu era gerente de marketing também, já comecei a trabalhar com pessoas. Então, realmente, tudo isso me realizava de alguma forma, me sentia realizada, muito reconhecida, ganhei prêmio, melhor da diretoria. Então, para o ego era super legal trabalhar numa grande multinacional, ganhar um bom bônus, um bom salário, mas em algum momento eu sentia que faltava algo ainda. Então, quando eu quis, de repente, trabalhar com a família, foi no sentido de, quero ter mais tempo para me dedicar para outras coisas, né? Porque eu acredito, para os meus estudos. Então, foi essa transição. Eu lembro que para minha família foi meio choque, assim, mas você está crescendo para caramba, você está super bem, por que você vai fazer essa mudança, sabe? Tem tudo para você continuar crescendo aí. Eu lembro que quando eu pedi para sair, o VP da Telefônica me chamou e falou, não, fica aqui que precisa para você ficar. Eu falei, nossa, nesse momento eu adoro aqui, não é o problema, eu adorava a empresa, adorava o que eu fazia, mas eu quero mudar, eu quero ter significado. Então foi quando eu comecei a perceber que tinha uma parte da felicidade que para mim não tinha, que era realmente nesse momento de que eu quero ajudar pessoas, eu quero compartilhar meu conhecimento, eu quero orientar pessoas, então eu quero estar mais próximas de pessoas que estão em busca de uma vida melhor, né? Então eu sei que foi muito arriscado, assim, e para as pessoas foi quase incoerente, mas que loucura, né? Largar uma segurança, ainda mais quando pensa gerações mais antigas, um caminho seguro, único, para empreender no Brasil, né? Cheio de burocracia, cheio de impostos. E aí foi naquele momento que eu pensei, eu tenho tudo, assim, eu não preciso de muita coisa. Eu tive bastante educação, tive bastante estrutura na minha vida. Eu posso ganhar menos e ser mais feliz e fazer mais o que eu acredito. Então foi um pouco nesse sentimento, assim, abrindo mão de algumas, renunciando um lado. Então eu sempre falo, às vezes a pessoa, quando faz o Chief Happiness Officer, ela trabalha em empresas, às vezes fala, eu queria virar consultor de felicidade. E eu sempre falo, antes de sair como um consultor, por que você não faz um case na tua empresa? Porque se der certo na tua empresa, quem sabe, naturalmente você já vai ser uma consultora do tema, mas não saia arriscando tudo, não jogue tua segurança fora, porque é um caminho difícil. É ter que se provar o tempo todo, são partes que eu também não gosto, assim, tem um monte de reunião comercial para fechar, de repente, um projeto, né? Então, tem uma parte que ninguém vê, que obviamente é uma parte muito dura, eu acho que ser empreendedor no Brasil é muito difícil, mas eu me sinto mais realizada. Então, por exemplo, cada certificação que termina, ou cada aula que eu dou, assim, eu falo, nossa, eu ouço os relatos das pessoas, eu falo, é isso que eu queria, era só isso, assim, sabe? Saber que eu estou ajudando pessoas a se encontrarem, a mudarem suas vidas, a mudarem outros ambientes, né? Às vezes até tóxicos. Então, isso me traz a outra parte que a gente fala da felicidade, que é a parte da autorrealização, a parte de uma vida com significado. E eu acho que isso dá para encontrar no aqui e agora. A gente tem muito um mito, né, de que eu só vou ter um propósito o dia que eu largar tudo mesmo e for para o meu sabático ou for meditar na Índia. E a gente fica com essas coisas na cabeça. Eu mesma larguei a Telefônica muitas vezes para fazer essa busca. Hoje eu percebo que qualquer pessoa, em qualquer carreira, pode ter significado. A gente fala muito do job crafting, né? Por que não redesenhar as tuas atividades, as relações que você tem no trabalho? Mas eu acho que precisa de muito autoconhecimento e de espaço, né? As empresas estão abrindo mais espaço para que a gente seja menos coxinha também. Você só faz isso, o seu job description. Eu acho que hoje tem esse espaço mais aberto para as pessoas fazerem mais coisas que elas gostam dentro das empresas também, né? Mas certamente na minha vida, assim, valeu muito a pena. Recomendo para todo mundo. Eu acho que tem que ser muito resiliente, tem que acreditar muito, tem que arriscar muito. E tem uma parte muito dura, tem uma parte bem sofrida, uma incerteza maior, né? Se a gente já vive num mundo inseguro, sair de uma empresa traz mais insegurança, com certeza. Legal. Fala um pouquinho da agência, da Reconnect.
Hoje a gente tem trabalhado a felicidade corporativa e a liderança positiva, né? A gente fala que o nosso objetivo é criar ambientes que a gente possa trabalhar os temas, primeiro gerar, obviamente, um awareness para o tema, começar a falar que as empresas podem ser um ambiente melhor, né? Por que não discutir felicidade nas empresas? Então, hoje a gente tem levado muito através da educação corporativa mesmo, palestras, jornadas, workshops, né, treinamentos, para conscientizar as pessoas, porque eu acho que a mudança ela não vem do dia para a noite, eu acho que é uma construção, e eu acho que a gente está nesse momento do mundo, principalmente agora no Brasil, já isso sendo acelerado, mas eu acho que não adianta forçar, sabe, Bruno? Às vezes as pessoas falam, como é que eu faço para esse líder ter mais empatia ou, né, segurança, criar um ambiente com segurança psicológica. Eu acho que não é forçando ninguém, eu acho que é conscientizando. Então, eu acredito muito no nosso papel de educar as pessoas para que elas entendam quais são as atitudes que eu posso ter, que eu posso, de repente, cuidar mais das pessoas ao meu redor, e até isso, obviamente, vai gerar mais produtividade, mas também porque é o certo, né? A gente vive num mundo que já é tão difícil, se eu não olhar para as pessoas que estão ao meu lado, eu acho que nesse momento não dá mais para a gente não olhar. Então, hoje a Reconnect atua com a certificação de Chief Happiness Officer para quem realmente quer atuar como uma pessoa embaixador da felicidade nas empresas. A gente atua com programas de liderança positiva. A gente trouxe para o Brasil um programa da Potential Life, que foi criado pelo Tal Ben-Shahar, né, o professor que criou a cadeira da ciência da felicidade em Harvard, junto com Angus Ridgway, que é um ex-diretor da McKinsey da Inglaterra, um programa no qual o líder se trabalha. Então, é um programa que eu acredito muito, porque você não dá só ferramentas obrigando esse líder, agora você tem que fazer um feedback mais empático. Você conscientiza esse líder de que, através de algumas mudanças e autorreflexões, né, mudanças de hábitos para hábitos mais positivos, ele se transforma, e ele se transformando, ele vai transformar o entorno dele, né? Então, eu acredito muito nesse papel da gente conscientizar as pessoas de tudo isso, né? Porque talvez não tenha um repertório. Na GV não se falava de felicidade, eu acho que ainda não se fala, né? Como quase nenhuma faculdade está falando sobre isso, as crianças não aprendem sobre a felicidade, a gente não aprende nas universidades, a gente não aprende como ser um líder mais humano, mais positivo, quase nunca. Então, eu acho que o nosso papel agora é trazer isso à tona, mostrar que as pessoas estão doentes, né, ao nosso redor, tem muita gente ansiosa, e que isso ainda é um tabu. Então, se a pessoa quebra a perna, ela conta para o chefe, olha, quebrei minha perna, eu preciso ir ao médico. Agora, se ela está ansiosa, deprimida, com burnout, normalmente ela não conta. Ou às vezes ela nem sabe, né? Ela nem faz o diagnóstico. E a gente vai aguentando, achando super normal vivermos ansiosos, estressados e quase à beira de um burnout, né? E eu acho que não deveria ser normal. Legal. E tem um ponto também que talvez esteja mudando muito, é que eu tenho percebido assim, uma mudança, é que parece, ou parecia até um tempo atrás, antagônico, né? Ou você tem um ambiente feliz, ou você tem um ambiente produtivo. Não se, não, claro que você vai saber falar muito melhor, mas não se associava, né? Tipo assim, se as pessoas estão super felizes, é porque, sei lá, tá com tempo ocioso, tá molezinha, não tá entregando, né? Eu acho que isso tem mudado também, né? Claro, muito para melhor. Tipo, ambientes felizes vai trazer pessoas muito mais produtivas e mais felizes, né? Então, acho que está tendo essa mudança também dentro das companhias, né? Ela é lenta, né? É uma mudança lenta. Eu acho que eu lembro quando eu ainda estava dentro das empresas, eu ouvia muito isso. Não tenho tempo para nada. A gente achava lindo, né? Eu tenho 40 anos, a minha geração falava isso o tempo todo. Não, eu sou workaholic mesmo, não tenho tempo, e achava isso sucesso. Era um indicador de sucesso. Quando você olha para os milênios, eles querem ser felizes, eles querem ter qualidade de vida, eles querem viver experiências, eles querem ter uma vida com mais flexibilidade, autonomia. Quando você fala de geração Z, então, eles precisam de verdade, né, de significado. Então, eu acho que eles são os grandes impulsionadores disso, né, dessa mudança, do líder entender que, se ele quiser reter os talentos, né, manter as melhores pessoas, não adianta falar, eu quero que você trabalhe 24 horas, não vai mais acontecer. Esses jovens querem flexibilidade. Então, eu acho que as empresas começaram a olhar que dá para ter
uma relação de confiança, um work-life balance, e que isso pode, inclusive, ser melhor, né? Daí começam as pesquisas mostrar, nossa, empresas que, de repente, tiraram a sexta-feira do trabalho, ou o short Friday, de repente, estão mais produtivas. E aí você começa a perceber, nossa, às vezes esse descanso, ele é importante. Então, eu acho que é uma mudança. Eu acho que ela é super lenta, né? Eu acho que a gente ainda tem que trazer muitos dados para convencer. Acho que Employer Branding passa pela mesma coisa, né? Mas quando a gente começa a ter cases, então na Potential Life a gente está com um case agora grande e os líderes veem essa mudança primeiro na vida pessoal deles. Alguns pararam de fumar, de correr, mudaram hábitos na vida pessoal. Depois eles falam que eles começaram a lidar com a equipe de outra forma, a focar o que a gente fala na liderança positiva mais nas forças dos colaboradores do que nas fraquezas. Eles começaram a obter muito mais resultado dessas pessoas, né? E de uma forma, numa relação mais próxima e de confiança. Então, obviamente, isso vai ser bom. Então, eu acho que essa mudança ela é lenta, mas ela realmente está acontecendo, sim. Legal. Fala aí, Caio. Não, você falou de employer branding, né? Não vou nem tocar aqui, eu só vou trazer o paralelo que realmente estou quase 5 anos de agência, 3 anos de EBB, enfim, e ainda é muito difícil, né, o pessoal entender, fazer a coisa certa e tal. Bom, o Bruno tá com comunicação interna, que é mais velho que nós e que também continua apoiando até hoje, a galera escrevendo minha pesquisa em papel, tem mural, enfim. Por que e é um papo até de negócio, nós três aqui até como fornecedores de RH, né? Sim. Por que existe tanta resistência, né? Porque, pô, a gente estuda, a gente vê que é bom, a gente tem case legal, né? Vários, mais de um, né? Lógico, primeiro você criou um, segundo, terceiro, mas enfim, tem muita gente que entendeu isso, ou pouca gente entendeu isso, muita gente pro nosso negócio é bastante, né? Mas por que você acha que resiste tanto? É porque ainda é a cabeça antiga precisa produzir, o funcionário não tem que ser feliz, ele tem que estar aqui, né? Feliz é porque você tem que eu te pago em dia no final do mês, tipo, você acha que tem muito disso ainda? Eu não sei o que o Bruno acha. Eu acho que sim. Eu acho tenho que a gente uma resposta. Pode falar, Fala aí, Bruno. Renato. Não, vai. Eu acho que a gente vem assim desde Adam Smith, que fala que o trabalho é um fardo. Eu acho que a gente aprendeu que o trabalho é um fardo e realmente eu vou ser feliz fora da empresa. Eu acho que as empresas ainda precisam ser convencidas de resultados, as pessoas ainda focam mesmo, precisamos só bater as metas e a gente acha que o controle, o medo, né, a microgestão ajudam a bater a meta. E no curto prazo talvez ajude mesmo. Eu vejo que às vezes o líder é super tóxico e a equipe está batendo a meta. É fato que no curto prazo isso dá certo, mas eu acho que não é sustentável. Eu acho que o momento do mundo é entender que realmente essas pessoas não vão ficar muito tempo, ou elas vão adoecer ou elas vão sair da empresa. Então, a nossa cultura, eu acho que ainda é uma cultura muitas vezes que foca, que acha isso certo, que não acredita, que acha que isso é mimimi, né? Que isso aí é algo inventado. Então, tem que ter um grande convencimento para ser feito. E o Bruno? Legal. Eu acho que tem duas coisas aí. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que uma é assim, enquanto está batendo, eu concordo totalmente com esse lance da meta. Assim, enquanto está batendo meta, qualquer coisa que a diretoria assim, pense além da caixinha, felicidade, ou nossa, um aplicativo de comunicação, ou employer brand, pô, o que é employer brand aí, né? O que esses caras estão querendo trazer? É custo. Né? Sim. Então, esse é um ponto. E eu acho também que, ainda que a médio e longo prazo possa ter, aumentar turnover, etc., eu acho que a cabeça, quando a diretoria não tem essa cabeça, ela vai pensar assim, tá bom, a pessoa sai e eu contrato outro. Né? Sim, imagina, sim. o Brasil, 15 milhões de desempregados, aí ela vai pensar, pô, mas tem um ou outro que eu vou ter que pagar um pouco mais para trazer? Tá bom, eu vou pagar um pouco mais. Mas o funcionário médio, ele vai pensar assim, porra, tem fila na porta. Sim. Então, se sair, eu recontrato. Eu vejo isso assim, aos montes. Empresas que estão aumentando o turnover e vai por outros caminhos, e não pelos caminhos de employer brand, de felicidade, ou de melhorar a employee experience, etc. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Tá batendo a meta, o que vem a mais, porra, é custo, tá batendo meta. Né? Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto, eu acho em relação a KPI, a traduzir isso em número. É né? difícil mesmo. Por mais que tenha case, etc., Sim. é difícil, né? É difícil você traduzir
o investimento em determinadas coisas em resultado, né? Sim, concordo. É diferente do marketing, por exemplo. Pô, Sim, tem é ROI mais ali. objetivo. Bota né, ROI total. E outras, por exemplo, vendedores, etc. Tem coisas que você calcula mais. Agora, pô, pessoas mais felizes, eu vou gastar X para deixar as pessoas mais felizes. Isso envolve também um pool de investimento. Não é só o investimento na sua agência, por exemplo. Tem ações que você vai fazer. E aí? Como é que isso retorna? Como é que eu mensuro isso, né? Como é que mensura? Então, acho que esse é um outro ponto também. Tipo, vou implementar um aplicativo de comunicação interna. Tá, o que vai melhorar? Né? Assim, a grosso modo, óbvio que a gente aqui tem números e tem dados, mas tipo, não, vou mandar e-mail, cara. Eu peço pro gerente repassar a informação. Sim. E se o cara não estiver satisfeito, que ele está preenchendo não sei o que no papel, que se dane, né? Aqui é papel mesmo. Tipo, qualquer coisa, a porta é a serventia da casa. Tem outro para contratar, entendeu? Então, acho que sei lá, minha visão, sabe? Eu acho que é um somatório dessa, sabe, uma composição desses dois macrofatores, digamos assim, sem entrar em muitos detalhes. Eu concordo, Bruno, mas eu penso, é muito assim, igual a nossa saúde, né? É muito mais barato a gente mudar a alimentação, cuidar da gente de forma preventiva, né? Então, eu faço academia, mudo a alimentação, descanso, ao invés de pagar a UTI, né? Eu sempre penso nisso, é mais barato eu fazer o preventivo. Eu sinto que esses temas, eles todos deveriam ser olhados dessa forma, né? É muito mais barato você realmente investir, até porque não é caro normalmente, né? Tudo isso que a gente está falando, muitas vezes é barato. Exato. O problema é que como é que eu vou saber se foi exatamente no meu corpo, né? Se foi a alimentação ou foi o Pilates que me trouxe um corpo mais saudável? Eu acho que é um pouco isso que você está falando. É difícil eu comprovar que exatamente a ação que eu fiz foi a que fez exatamente aquela ação. Então, eu acho que as empresas, elas pensam muito no curto prazo. Eu acho que a gente é uma sociedade muito que pensa no curto prazo, né? Os nossos políticos querem fazer um negócio de amanhã, as empresas pensam muito também no amanhã. E se elas... Eu acho isso, elas batem a meta, mas talvez quando a gente pensa em sustentabilidade e até inovação do negócio, isso já não existe, né? Tem muito case da Nokia como um case de segurança, falta de segurança psicológica. A Nokia tinha mercado ganho, né? Assim, vocês devem ter idade de já ter tido um Nokia, né? Ou já quiseram um Nokia, mas hoje, quem sabe, né, o que é um Nokia, uma geração Z? Certamente a Nokia olhou para o iPhone, tinham pessoas lá dentro que deviam estar questionando isso. Será que não está na hora da gente fazer touchscreen? Isso foi discutido lá, mas parece que a alta liderança não. A gente já tem o mercado, é tudo nosso, as pessoas gostam, todo mundo quer. O jogo da cobrinha, né? O jogo da cobrinha. Quem nunca? Quem nunca? Então, assim, eu acho que era uma coisa muito ganha. E aí não inovaram. Então, assim, estavam batendo todas as metas, tinham um market share mais alto de todos, mas a iPhone entrou com uma forma super disruptiva. A Nokia não acreditou, BlackBerry não acreditou, e a gente hoje vê, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nas empresas, o concorrente da Globo não é mais o SBT. Certamente não é, né? Então, se as empresas não olharem que os concorrentes dela hoje é um outro mercado e que é um mercado ao contrário, mais de colaboração do que de competição. Às vezes a pessoa fala, mas você forma outras pessoas para falarem de felicidade, é seu concorrente? Eu falo, gente, não existe isso para mim, sabe? São 200 milhões de pessoas no Brasil, tem espaço para todo mundo falar de felicidade, certamente, abrir espaço nas empresas. Quanto mais gente falar, melhor para todo mundo. Então, acredito muito num mundo de colaboração, de um novo olhar, e as empresas têm que olhar para isso. Eu penso que talvez seja igual ao tema da diversidade. Quando a gente fala há alguns anos, era um tema quase que um projetinho, né, nas empresas. E por marketing, algumas fizeram só para fazer propaganda. E hoje é essencial, e todo mundo sabe que é essencial. O tema do employer branding, a felicidade, até a comunicação interna entram como, eu acho que é a mesma coisa, elas são essenciais, e eu acho que elas daqui a pouco vão ser coisas maiores, né? Assim como a diversidade hoje é. Sim. Eu acho que tem um outro ponto também que talvez esteja em mãos erradas muitas vezes, sabe? Porque basicamente a gente fala com o RH. Não é que o RH é ruim ou está errado, mas é que ele é quem tem, historicamente, tem menos força, ele é menos estratégico, ele tem menos persuasão, ele é menos ligado e conectado ao negócio. Uma das coisas que eu sempre falo em EB, pluga com o negócio, conecta com o negócio. E as pessoas não entendem o que significa conectar com o negócio, né? E acho que é aí que a gente apanha muito, e provavelmente, né, quando isso vem de outras esferas, enfim, vem lá dentro por outras demandas, por outras dores, né? E é muito comum, quando eu falo muitas vezes, né, durante o meu processo, deve acontecer com vocês igual, com outros interlocutores, falo, deixa eu te ajudar a vender isso, sabe? Muda completamente, porque, putz, eu falo de negócio,
Eu não vou falar de, olha, o Employer Brand, eu vou te fazer um negócio bonitinho, ou a pessoa vai ser mais feliz, ou não é questão que a pessoa vai abrir o aplicativo ao invés de abrir o e-mail. Putz, tem coisas que você ganha com isso, né? De novo, a gente é um pedaço ali de uma construção. E eu acho que ainda o RH ainda, infelizmente, está muito atrasado. A gente vê, sim, melhores, como você falou, né? Tem diversidade, é um tema que está dentro do RH muitas vezes, mas que a própria liderança começou a olhar para isso, o marketing começou a olhar para isso, por medo muitas vezes, mas começou a olhar, né? Enfim, e está olhando, mas ainda também acredito que é um longo caminho. Mas é jogo duro, acho que esse nosso dia a dia ainda vai demorar uns bons anos aí de profissionalismo mesmo dessas áreas, né? E o RH está sendo... Perdão. Pode falar, Bruno. Não, assim, e o RH também, ele está numa fase, assim, o RH está sendo metralhado, né? Por estar ganhando cada vez mais importância dentro das empresas, ainda não tanto quanto deveria, mas está. Então, o RH, hoje em dia, está sendo completamente metralhado, de 1 milhão de soluções diferentes, nossa, você precisa olhar para isso, é People Analytics, é felicidade, é Employer Brand, é comunicação, sei lá, 1 milhão de coisas. Então, também o RH está meio, caraca, onde é que eu estou na fila do pão, né? Reconstruindo, exato. Porque, nossa, é muito assunto diferente, é muita coisa, tudo passa pelo RH, pela gestão de pessoas e tal, e são pessoas ali que têm as suas formações e estão tendo que se reinventar mesmo, porque até 5 anos atrás, 10 anos atrás, falasse, sei lá, de People Analytics para RH, cara, aqui, mas não é People Analytics, caraca, sei lá, o meu é DP aqui, né? Vou contratar e demitir. Então, também o RH tá bem perdido, assim, no bom sentido, sabe? Tá muita coisa em cima do RH, então tem um tempo até o RH falando, não, é aqui, é aqui que eu tô. Se tornar mesmo essa área estratégica, né? Eu ia falar isso, que o que eu sinto cada vez mais tem que estar vinculado ao negócio, e quando a gente faz um plano de felicidade, a gente uma das coisas que a gente fala, qual é a dor da empresa. Não adianta você não olhar para onde a empresa está indo, não pode ser uma coisa só vou cuidar de pessoas porque é legal, eu vou cuidar de pessoas porque a empresa tem um objetivo, né? Então, certamente precisa vincular com a dor, com as metas da empresa, então acho que tem que vincular cada vez mais com o negócio e profissionalizar, né? Daí eu penso, vocês me perguntaram da minha história, ter passado por marketing me trouxe um outro olhar, assim, eu sei o que está lá do lado de lá, então isso me ajuda muitas vezes a conversar com o RH e mostrar qual o caminho que eu acredito, muitas vezes para mostrar para uma diretoria de marketing a relevância de um programa, né, de liderança, tudo. Então, eu acho que essa experiência de juntar pessoas que têm visões distintas, é o que a gente fala da diversidade cognitiva, ela é essencial, né? Se todo mundo for igual, tiver a mesma cabeça, a empresa não vai mudar. Então, precisa mesmo, gente, do RH, do psicólogo do RH, ou do RH que é já super estratégico, ou outra pessoa que veio do marketing, está no employer branding dentro do RH. Então, acho que tudo isso é uma boa mistura que existe hoje em dia mesmo. Uma construção, como o Bruno falou. Não, total. Não, e é um desafio para a gente, e assim, espero que tenham vários RHs nos assistindo, ouvindo agora, que a gente está aqui para ajudar, não é para criticar, né? A gente está aqui para ajudar. Claro. Porque a gente, né, eu não sou RH, Renata não é RH, o Bruno não é RH, nós apoiamos o RH, nós somos de negócio, nós temos uma cabeça diferente, não somos engenheiros, pelo menos aqui nenhum engenheiro aqui, não, minto, o Bruno é engenheiro, a cabeça dele é diferente, a administradora, eu publicitário, mas é isso. Putz, mas eu olho para dados, mas eu sei, de novo, me conecto com as coisas de maneira diferente, né? E falta criar tudo isso. Eu também ensino, Renata, que você falou exatamente a mesma coisa, já tenho mais de 800 pessoas formadas, que poderiam ser 800 clientes, poderiam ser 800 concorrentes para mim. Você falou, para mim o mercado ele é tão grande, puxa, eu estou super bem, super feliz, estou crescendo, vejo uma oportunidade gigantesca para 5, 10, 20 anos. E tá tudo bem, né? E as pessoas... Maravilhoso, e tem que tirar essa coisa de que vamos competir, não sei o quê. Desde sempre eu penso exatamente igual. Mas, enfim, Rê, a gente está quase aqui nos nossos finalmente aqui, quase nas considerações de agradecimento, mas, assim, acho que é uma pergunta importante, né? Por onde começar a trabalhar a felicidade, né? Acho que esse talvez seja... Você falou um pouco de pegar dados, de repente esmiuça um pouco esses dados, enfim, quero trabalhar, gostei do tema felicidade no trabalho. Como é que a gente começa a de fato fazer isso? Onde dói na empresa? Acho que começar entendendo o que está acontecendo na empresa, né? O Chief Happiness Officer, ele começa com uma pesquisa, medindo mesmo o índice de felicidade, né? Através da metodologia que a gente trouxe da Happiness Business School. Mas se você não tem uma pesquisa de felicidade, eu acho que no mínimo conversando com pessoas
Entender o que está acontecendo. E primeiro, acho que é importante, Caio, desmistificar o que é felicidade. Felicidade, e é exatamente a mesma, eu cito os mesmos exemplos que vocês do Employer Branding Brasil. Não é a bermuda, não é o tobogã, não é a Heineken, tudo isso é incrível, é legal. Não é, legal. Não é. Não é o tobogã no onboard? Não é o. Olha, a caneca da Reconnect é legal, todo mundo gosta, mas certamente isso não traz felicidade. Isso traz o que a gente chama de satisfação, fatores higiênicos, isso é importante. Sem isso, eu vou reclamar. Não adianta falar, sem a caneca eu vou reclamar, porque eu não tenho o que postar no LinkedIn. Mas isso não garante a felicidade. A gente fala que, de fato, felicidade no trabalho tem a ver com 2 pilares. Com o trabalho da pessoa, com o resultado do trabalho da pessoa. Então, tem que ser um trabalho que desafie a pessoa, que gere impacto positivo, que tenha significado. Então, o trabalho é muito importante. E segundo, são as relações de confiança, de empatia, com segurança psicológica. Então, não adianta trabalhar só em dar benefícios. Os benefícios são importantes, eles são essenciais, na verdade, mas, de fato, a gente primeiro precisa levar o conceito certo do que é felicidade. Porque o que eu sinto é que antes de... As empresas estão gastando, às vezes, milhões com vários programas. Eles põem programas de mindfulness, põem yoga, dão um monte de caneca, faz festa, faz happy hour virtual, faz um monte de coisa e as pessoas estão infelizes reclamando. Por quê? Porque ninguém olha o trabalho delas, se elas se sentem desafiadas ou se elas estão lá ansiosas ou apáticas, e ninguém olha muitas vezes as relações, se é o ambiente de segurança psicológica ou não. E aí não adianta você me dar um monte de Heineken, fazer um monte de festa, me dar uma mochila bacana, me dar um MacBook, se eu não tenho esses 2 pontos. Então, eu acho que o primeiro é entender quais são os programas que a gente tem, será que a gente está atuando para que o líder consiga descobrir a força do colaborador, o que desafia esse colaborador, o que motiva esse colaborador, e será que eu tenho relações positivas na empresa, ou são relações, às vezes, sem segurança psicológica? Então, eu acho que é começar isso, entendendo o que está acontecendo. A gente sempre fala que não é chegar mudando tudo, não é uma mudança, a gente tem que entender o que já foi feito até agora, e será que isso é felicidade ou satisfação? A gente sempre fala que esse é um bom ponto de partida. Legal. E você acha que é mais top-down, assim, ou seja, é a diretoria, é a alta liderança, né, a gestão ali para tentar colocar um ambiente mais feliz, assim, tentando generalizar, mas é um processo top-down, assim, difícil. Eu acho que são 3 grupos, né, Bruno? Eu acho que tem a liderança, tem que estar engajado. Eu acho que o RH tem que entender a parte estratégica da felicidade, do que é realmente felicidade no trabalho, para parar de trabalhar muitas vezes só os benefícios. Então, o RH é super importante. Acho que a alta liderança e a liderança tem que estar engajada. Se eles não acreditam, se ele acha que é mimimi, se eles acham besteira, é difícil fazer uma mudança na empresa. E eu acho que também tem a equipe para a gente também falar de autogestão e de autorresponsabilidade. Não adianta esperar o novo normal, a empresa perfeita, o mundo perfeito. Não é. A gente vive no Brasil, vai continuar assim, perfeito é muito provável que não seja em 2022. Como é que eu, como colaborador, consigo buscar, talvez falar com o meu chefe, falar sobre um tema, olha, eu não me sinto motivado, eu não me sinto desafiado, vamos tentar achar algo que faça mais sentido, então eu buscar meu job crafting, talvez eu buscar espaço para trabalhar mais coisas que me desafiem e que eu ame fazer, o que eu sou bom. Então, autoconhecimento também é uma parte importante, porque às vezes as pessoas esperam a empresa perfeita, e eu acho que não existe, né? Então, eu acho que esses 3 grupos, eles são importantes de serem trabalhados em paralelo. Legal, legal. Perfeito. Ficaríamos aqui horas, né, Caio? Com certeza. Falando de felicidade, falando de uma coisa incrível. Muito bom. Exato. E seríamos muito felizes se não tivéssemos que voltar ao trabalho e continuar falando muito bom, aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui no bate-papo com vocês. Muito legal. Admiro os 2 como profissionais, acho que são grandes exemplos, e que a gente possa continuar falando o tema, como o Caio falou, na maior colaboração, porque é isso, queremos construir um mundo diferente, né? Então, quanto mais pessoas engajadas em acreditar no tema e conversar sobre tudo isso que a gente está falando, melhor para todos nós, com certeza. Maravilha. Legal, muito bom. Fala aí só onde que o pessoal acha você nas redes sociais, empresa, Reconnect, faz o jabazinho aí. No LinkedIn é Renata Rivetti, fácil me encontrar, e no Instagram e também no LinkedIn, ou nosso site, né, reconnecthappinessatwork.com, também no LinkedIn, no Instagram, enfim, estamos aí em todas as plataformas. Não somos bons igual os influenciadores do Employer Branding Brasil. Eu falo assim, não
eu não vou ser igual eles, assim, não vou fazer reels, não vou, eu sou mais low profile, fico mais na minha, admiro muito eles, mas eu falo, olha, tô longe de ser uma influenciadora. Quando você vê a Winnie fazendo um TikTok, você fala assim, puta, não eu tem também como, não sou desses não vai rolar. Nossa, eu falo, como que a Suzy tem tempo ainda de fazer, né, reels com dança e sei lá o que, olha, eles são... E que é muito legal para engajar, né, mas assim, hoje eu fico mais nos textos, estou mais escrevendo do que falando. Não. Maravilha. Bom, obrigado. E é isso, esse foi mais um Papos de Carreira e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Renata, obrigado. super obrigado. Adorei. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.